Você não é difícil. Você só está tentando ser compreendida por alguém que não está pronto para te entender. E essa é uma das maiores distorções que acontecem nas relações. Porque quando algo não funciona, a primeira coisa que você faz é olhar para si mesma. Questionar se pediu demais, se falou demais, se foi intensa demais. Mas na maioria das vezes, não é sobre você ser demais. É sobre o outro não ter estrutura para lidar com o que você oferece. Porque profundidade exige maturidade, presença exige responsabilidade, e conexão real exige consistência. E nem todo mundo está preparado para isso. O problema é que você começa a se adaptar, começa a diminuir suas expectativas, a controlar o que fala, a reduzir o que sente, tudo para tentar encaixar na realidade do outro. E sem perceber, você começa a se afastar de quem você realmente é, só para não perder alguém. Agora pensa nisso. Quando você precisa se reduzir para caber em uma relação, essa relação já não está alinhada. Porque o que você oferece naturalmente, atenção, profundidade, presença, não deveria ser visto como excesso, deveria ser valorizado. Mas quando o outro não consegue corresponder, ele muitas vezes não diz isso diretamente. Ele apenas se afasta, evita, se torna inconsistente. E você interpreta isso como um sinal de que precisa ajustar algo em você, quando na verdade o ajuste não é seu. Outro ponto importante: pessoas emocionalmente indisponíveis fazem você duvidar de si mesma. Porque elas não conseguem sustentar uma conexão, mas também não comunicam isso claramente, e isso te deixa em um lugar de incerteza constante. Você começa a pensar: será que estou exigindo demais? Será que estou indo rápido demais? Será que deveria ser diferente? E quanto mais você entra nesse questionamento, mais você se afasta da realidade. Agora presta atenção nisso. A pessoa certa não vai te fazer sentir que você é demais. Pode haver ajustes, pode haver diferenças, mas não vai existir essa sensação constante de que você precisa se moldar para ser aceita. Porque quando existe alinhamento, o que você oferece encontra espaço. Não resistência, não confusão, não ausência. E aqui entra algo muito forte. Estar com alguém que não está pronto cria um desgaste silencioso, porque você continua tentando construir algo que o outro não tem capacidade emocional para sustentar. E isso não é culpa dele. Cada pessoa está em um nível diferente de maturidade, de consciência, de disponibilidade emocional. O problema é quando você insiste em alguém que claramente não consegue te acompanhar. E isso te prende, porque você vê potencial. Você acredita que pode dar certo. Você acha que com tempo, com paciência, com esforço, ele vai chegar no mesmo nível. Mas potencial não sustenta a relação. Comportamento sustenta. E aqui entra a virada. Parar de tentar ajustar quem você é e começar a observar quem o outro realmente é. Não o que ele poderia ser, não o que ele mostrou no início, mas o que ele demonstra de forma consistente. Porque isso define tudo. Existe também algo muito importante. Quando você aceita menos do que merece, você normaliza isso. E começa a acreditar que talvez esse seja o padrão, que talvez seja assim mesmo, que talvez não exista algo diferente. Mas isso não é verdade. O que você está vivendo é apenas uma combinação específica de duas pessoas em níveis diferentes. E quando existe esse desalinhamento, alguém sempre se sente insuficiente, mesmo não sendo. E talvez a maior verdade seja essa. Você não é difícil de amar. Você só está tentando ser amada por alguém que ainda não sabe amar da forma que você precisa. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de se culpar.
Para de se questionar o tempo todo. Para de tentar provar seu valor para quem não consegue reconhecê-lo. E começa a se posicionar diferente, com mais clareza, mais firmeza, mais respeito por si mesma. Porque no final, não é sobre alguém te escolher. É sobre você escolher não permanecer onde precisa se diminuir para ser aceita. Se isso te fez refletir sobre alguma situação que você viveu, comenta aqui despertar, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você se vê dentro de uma